E nós vamos, irmãos, vamos ler o texto em 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com aquele que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. E a igreja diz amém. Irmãos queridos, eu quero falar para vocês hoje sobre viver na esperança da volta de Cristo. Nós temos visto muitos temas serem pregados na igreja: prosperidade, unção, avivamento, fé, milagres, curas, vida com Cristo. Vários temas são pregados, mas eu particularmente sinto que a igreja de Cristo tem pregado cada vez menos a volta de Jesus. E nós hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Vamos falar sobre Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Irmãos, preste atenção numa coisa: Tessalônica era uma cidade de crentes abençoados, mas eles tinham muitas confusões. Eles achavam que os que tinham morrido tinham ido já para o vinagre, não tinham mais salvação. E eles começaram a se apavorar, porque eles não sabiam o que aconteceria com quem tinha morrido. Então eles começaram a ter uma série de dúvidas e temores sobre o futuro. E Paulo escreve com a caneta poderosa dele e fala sobre a promessa da vinda de Jesus. O que acontece em primeiro lugar com os crentes que morrem em Jesus? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos segurança nenhuma que nós vamos durar mais um segundo. Amém ou não? Nós não temos mais segurança nenhuma de que nós vamos chegar até o final desse culto. Nós não temos esse poder. O ser humano, por mais cheio de dinheiro, de médicos e acompanhamentos, ele não tem esta segurança de que ele vai durar mais 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Aqueles crentes olhavam para, naquela época, os crentes em Cristo que morriam, e eles começaram a ficar realmente cheios de dúvidas: para onde vão aqueles que morrem em Jesus? A primeira coisa que eu quero te dizer, igreja: a morte para nós não é o fim. A morte para nós é o começo da história. Por isso, irmão, se você tem medo de morrer, preste atenção. Tenha alegria, porque a morte vai nos dar o começo de uma nova vida e uma nova existência em Cristo Jesus. Amém? Não tenha medo. Tem alguns crentes que têm medo de morrer. Eu não vou perguntar quem tem medo de morrer, mas tem alguns aqui que só olhar pela carinha eu já sei que tem medo de morrer. Mas morrer para Paulo era lucro. Porque Paulo sabia, porque ele havia estado no 3º céu e viu coisas que aos homens não é lícito contar. O que Paulo viu, irmãos, eu não tenho a menor ideia do que Paulo viu, mas o que ele viu, nós em breve vamos ver. Paulo subiu arrebatado ao 3º céu e disse: eu não posso contar o que eu vi. Irmãos, que desespero que eu tenho de ler esse versículo. Eu quero saber o que Paulo viu. Vocês não querem, né? Vocês não são curiosos. Eu quero saber o que Paulo viu. Mas eu estou feliz com um versículo que diz assim: que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem desceu ao coração, o quê? As coisas que estão preparadas para nós. Nós não temos noção do que nos espera. Amém? Isso aqui, irmãos, não é uma prova de matemática.
quando você, no último dia, você vê que não estudou para a prova de matemática e sabe o que te espera naquele dia. Depois da prova de matemática, todo mundo está igualado. Daquela prova difícil de física, de química, você sabe que o final não vai ser bom para você. Mas nós não estamos numa prova, nós estamos num caminho onde nós vamos descobrir o que nos espera lá no alto. Aqueles homens e mulheres, eles olhavam, morria um, morria outro, e eles falavam: meu Deus, o que vai acontecer com estes homens e mulheres que morreram? Eu vou dizer para vocês, os que já morreram em Cristo, quando for dado o comando no céu, a voz de um arcanjo vai chamar, e uma trombeta poderosa vai soar, e quando Cristo aparecer nas nuvens, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Porém, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E quando Paulo diz àqueles homens e mulheres da igreja: ei pessoal, preste atenção, os que morreram em Cristo vão primeiro ressuscitar. Ele diz que de maneira nenhuma nós, os vivos, vamos preceder os mortos. Ou seja, aqueles todos que já passaram por esta igreja, quantos que nós já perdemos, irmãos? Quantas memórias que cada um de vocês tem aqui? Talvez a pastora olhando para trás 42 anos, 43, olhando para trás quantas dezenas de irmãos que ela já fez o ofício fúnebre. Estes irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, eles têm a primazia sobre nós. Portanto, se você perdeu um parente, um amigo, um irmão em Cristo, um familiar, fique tranquilo, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados nos ares. Irmãos, eu não sei se eu vou passar por essa experiência ou eu vou morrer primeiro. Eu não sei se você vai morrer primeiro ou vai ser arrebatado, ou se todos nós morreremos e ainda Cristo vai tardar, vai demorar mais um tempo. Mas na hora que nós estivermos subindo assim, bonitinhos, não é? Nós vamos vendo esta casca corruptível caindo, que nem casca de barata, irmãos. Nós vamos perder essa casca corruptível. A Bíblia fala que este corpo mortal será revestido de imortalidade, e este corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade. E nos ares nós ganharemos uma nova carcaça. A minha eu sei que é bonita demais, irmão. Já mandei encomendar. Bonita, com um peitoral assim, um cinto de ouro. Aleluia. Não sei se a sua vai ser tão bonita, mas já mandei encomendar. Mas nós subiremos e seremos transformados em glória. Isso, para quem está me ouvindo aqui, fala assim: esse cara é completamente louco. A pregação da cruz é loucura para os homens. Me chame de louco que eu gosto. Porque Paulo fala assim: a pregação de Cristo é escândalo para os judeus. Porque a cruz era um escândalo na mente de um judeu. Como alguém poderia ser crucificado e este alguém poderia me salvar na cruz que era maldita, considerada maldita? Então Paulo diz: para os judeus a cruz é escândalo, para os gregos e os gentios a cruz de Cristo é loucura. Por isso que nós falamos que nós vivemos a loucura da pregação. Irmãos, nada mais do que viver a loucura da pregação seria ter um final apoteótico de loucura, onde as pessoas não acreditam. Em 1 Pedro diz assim, que os homens zombam dos cristãos, dizendo assim, eles não diriam que Jesus está voltando, ou diziam que Jesus está voltando. Passou-se tanto tempo e Jesus não voltou ainda. Você deve ter ouvido isso daquele parente seu, que não gosta de crente. Ué, Jesus não voltou ainda?
Muitos já devem ter passado por isso. Pedro diz assim: não se enganem, porque um dia para Deus, 1000 anos são como um dia para Deus. No relógio de Deus ainda está tudo certo. Que emoção será ser transformado em glória. Não sei como será, irmãos, mas nós, enfim, vamos ganhar um corpo sem dores no ciático. Eu senti aqui que reverberou, aleluia! Só quem tem ciático que sabe. Alguns aqui reverberou mais, né? Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Esta promessa nos consola. O que me incomoda hoje em dia, no evangelho de hoje em dia, irmãos, é que nós não nos confortamos mais com a promessa da volta de Cristo. Nós falamos assim: meu irmão, calma que vai dar tudo certo, calma que vai dar tudo certo aqui, tá tudo bem falar isso, irmãos. Mas nós não falamos mais sobre a volta de Jesus. E uma igreja que perde o foco na volta de Cristo é uma igreja que perdeu o foco por completo. Porque o nosso objetivo aqui é passar a tarrafa. Nós passamos a tarrafa aqui. Cadê os batizados no último batismo? Deixa eu ver. Nos 2 últimos batismos, levanta a mão. Olha quanta gente bonita, irmãos. Olha, levanta bem alto, olha lá. Nos 2 últimos, pode levantar o casal. Vocês também. Pode levantar. Levanta alto aí. Vocês também batizaram do anterior. Pode levantar. Olha quanta gente bonita. A igreja só tem sentido quando nós passamos a rede e trazemos e fazemos mais discípulos, porque eu quero que você e eu, nós possamos subir juntos para o alto, sendo transformados em glória. Paulo diz que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e ganhar um corpo. Então, se você, irmão, tem muita ansiedade de receber um novo corpo, morra. Não, brincadeira, só para quebrar um pouquinho, é para a gente quebrar um pouquinho o clima. Se você tem pressa, morra, porque depois que você vai ser primeiro dos que estarão vivos. Quem tem pressa aqui? A gente pode resolver agora. Alguém? Não. Ninguém tem pressa. Todos nós vamos preferir aguardar. Mas é o que Paulo ensina àquela igreja que estava começando. Era uma igreja que estava começando, que não sabia nada. Em segundo lugar, Paulo diz àqueles homens de Tessalônica: vamos vigiar em tempo de engano. E em Tessalonicenses 2:1-4 diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem abalar nem alarmar tão facilmente por profecias, mensagens ou cartas supostamente vindas de nós, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Não se deixe enganar de forma alguma. O homem da iniquidade precisa primeiro vir, e ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário proclamando que ele mesmo é Deus. Outra dúvida que aquela igreja tinha, porque muitas pessoas começaram a trazer heresias e diziam que Jesus já tinha voltado. Eles tinham dúvidas quanto aos mortos. Eles tinham dúvidas se Cristo tinha voltado ou não, porque eles eram uma igreja nova, irmãos. Era uma igreja recém-estabelecida, e Paulo diz assim: o dia do Senhor não apareceu ainda. O Senhor não veio, não aconteceu o dia do Senhor. Para que aconteça o dia do Senhor, é preciso que apareça o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É o anticristo. Nós estamos vendo aí o pessoal num frisson pela escolha do Papa, dizendo que seria o Papa do anticristo, e vocês viram aí na internet as pessoas falando sobre São Malaquias, as profecias, e todo mundo alarmado, esperando. Irmãos, de uma coisa eu posso ter certeza, e uma coisa eu posso garantir para vocês, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês.
Nós não sabemos se o anticristo está vivo, se virá, se já nasceu ou não. Mas o que Paulo nos ensina, através da palavra de João e também de Pedro, é que o espírito do anticristo já opera o erro desde o tempo dos apóstolos. João diz nas suas cartas que o espírito do anticristo já opera o erro antes do que nós existíssemos. Ou seja, o erro está sendo pregado. As heresias estão sendo pregadas nos podcasts. As heresias estão sendo pregadas nas igrejas. Os erros estão sendo proclamados. Tem aparecido seitas trazendo erros. Igrejas que parecem igrejas, mas que querem ressignificar a Bíblia. Tudo isso é o espírito do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo, que opera a favor do erro, de tudo que é anti-Deus e anticristo. Paulo disse, irmãos, Jesus não voltou. Tem algumas histórias que eu escuto assim, pessoas que dormem à tarde, não sei se vocês tiveram essa experiência, eu já tive. Se você dormiu à tarde e a sua casa não tinha ninguém, você dormiu pelas 4:30 da tarde, 5:30, estava claro e de repente você acorda do nada e já é 7:30, 8 horas, está escuro. Você sai tateando na casa, meio zonzo, e eu ouvi já muitas histórias de crentes que achavam, como não achava ninguém na casa, que Jesus tinha voltado. Gente que passou a mão no telefone e começou a ligar para a avó, porque se a avó estava atendendo o telefone, então estava tudo certo. Agora, se a avó não atendesse o telefone, algum problema tinha acontecido. Gente que amanheceu perdido no quarto, batendo a cabeça no escuro e achando que Jesus tinha voltado. Alguns que deram risada já passaram por isso aqui. Ai meu Deus, se eu não conseguir falar com a pastora hoje é porque danou, né? Danou, deu errado, deu ruim. E aqueles homens estavam com essas dúvidas, achando que Jesus tinha voltado. E Paulo nos diz que é importante que apareça a operação do erro. O próprio Deus, irmãos, vai permitir que a operação do erro aconteça. E Jesus chama o anticristo de o abominável, não das neves, tá? O abominável da desolação. Aquele que entrará e fará no templo que vai ser reconstruído, nos 3 anos e meio que vão restar da tribulação. Os primeiros 3 anos e meio vai ser incrível, protegendo Israel, uma grande aliança para proteger Israel. A reconstrução do templo, no monte do templo, como vai ser, eu não sei. Eu sei que hoje já existe um projeto para reconstruir em poucos meses. Inclusive o candelabro de ouro está pronto. Você pode visitar em Israel o candelabro. Os sacerdotes estão sendo preparados no deserto. Como sacrificar no templo? Está tudo preparado para que o terceiro templo possa ser reconstruído. E neste terceiro templo, meu querido, depois dos 3 anos e meio de paz e de aliança, o que Jesus chama o abominável da desolação, entrará pelo corredor do templo e se sentará na cadeira de Deus, dizendo ser Deus. E vai cometer um abuso para os judeus, tentando se colocar no lugar de Deus. E aí sim vai perseguir os judeus, até quase exterminar, e Jerusalém será cercada. E no final dos 3 anos e meio, quando todos os exércitos do mundo estiverem cercando Israel, isso não está longe de acontecer. Já existe um grande bloco de países ali com a Rússia, com a China, se unindo. Grandes blocos. E quando eles estiverem cercando a pequena Jerusalém, do alto descerá o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e vai abrir o livro.
E a Bíblia diz, no pequeno apocalipse do apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu um pequeno apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo diz que Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca e com a aparição da sua glória. Não vai ter nem lutinha de espada, irmão. A Bíblia diz que ele será destruído pelo sopro da boca do Cordeiro e pela manifestação da sua glória. Como uma música antiga dizia, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista e em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria, paz para nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. A volta de Cristo é certa, mas Ele virá como um ladrão. A pior sensação que você tem, eu não tive essa da bicicleta, mas alguém já teve aqui. É quando você abre a garagem da sua casa e a bicicleta desapareceu. Alguém já teve já passou por isso? Ou você abre o fundo do seu quintal e o bujão de gás não está mais lá. Ou até em São Paulo, né? Para quem está acostumado com São Paulo, você volta na rua e o carro não está mais. Para quem está em São Paulo, isso é fichinha, isso é básico. Todo dia você está sujeito a isso. A Bíblia diz, as palavras de Jesus dizem o seguinte, que virá como um ladrão, na calada da noite como um ladrão. E eu quero perguntar para você, você faz parte das virgens que têm as lamparinas cheias de óleo? Ou você faz parte das virgens imprudentes e tolas que têm as suas lamparinas secas sem óleo? Irmão, trate de encher a sua vida com o óleo do Espírito Santo, porque você só vai entrar no céu como as virgens da parábola, levando a lamparina cheia do azeite do Espírito Santo. Na carne você não entrará. A volta de Jesus, ela é certa, porém ela é desconhecida para nós. E em terceiro lugar, irmãos, nós temos que viver na expectativa da volta de Jesus. Em primeiro lugar, dentro deste tópico, viva com esperança e consolo. Console a pessoa que está ao seu lado, não só porque você vai receber uma bênção, mas porque Jesus está voltando. A Bíblia diz em Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga isso para o seu vizinho ao lado aí, Maranata. Diga para ele, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga para o outro que está ao lado aí, Maranata, ora vem. Console as pessoas com a vinda de Cristo. Os apóstolos e os discípulos consolavam-se uns aos outros. E Paulo, irmão, nos diz, consolem-se uns aos outros, dizendo sobre a volta de Jesus. Em segundo lugar, dentro dessa ideia, permaneça vigilante e santo. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Isso significa orar, estudar a palavra em santidade, refletindo a luz de Cristo. Meu querido, minha querida, você hoje, nós vamos orar daqui a alguns minutos. Deixe os seus pecados aos pés de Cristo. A igreja é o lugar de você confessar os seus pecados. Você pode fazer na sua casa, mas aqui, você está aqui com a faca e o queijo na mão. Hebreus nos diz, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Irmãos, nós vamos entrar numa fase muito difícil do mundo, em que exigirá de nós a santificação dos nossos
corpos e da nossa vida e da nossa alma. Em terceiro lugar, irmão, seja firme. Em tempos de muitas heresias, muitos podcasts, não se deixe levar pelos modismos e pelos falsos doutores. Cuidado. A facilidade da internet é uma bênção, mas ela pode trazer destruição se você ouvir falsas doutrinas, ou doutrinas que satisfazem apenas o seu ego. E, em último lugar, trabalhe para o reino. Conversando ontem na inauguração em Águas de Santa Bárbara, eu conversei com o pastor e falei assim: pastor, a coisa mais difícil na igreja moderna é encontrar pessoas compromissadas com o trabalho na obra de Deus. Irmãos, eu vou repetir para vocês. Você quer ser voluntário aqui na igreja? Me procure aqui no final. Nós estamos precisando de voluntários em todas as áreas. Você tem o desejo de ser um voluntário? Eu não quero cargo, não quero ministério. Tudo bem, venha ser um voluntário. Venha conversar comigo. Nós precisamos de gente para trabalhar. Jesus, quando olha, depois da conversa com a samaritana, ele fala assim: olha, os campos estão brancos. Os discípulos eram meio estúpidos. Olhem lá, os campos estão brancos. Hã? Os campos estão brancos. A seara está branca, mas os ceifeiros são poucos. Eu vou confessar para vocês, irmãos, tem muito trabalho, mas eu não posso contar 100% com todos que estão aqui. Mesmo você que trabalha em 2 turnos, deixe um tempo reservado. Trabalhe como Paulo trabalhava, também para a obra e também para o seu sustento, como ele diz. Nossa esperança, irmãos, é uma esperança ativa e não passiva. Eu tenho falado para os pastores da região aqui: pastores, vamos mexer a água. Vamos começar a mexer a água. Eu digo para você, meu querido, você que está aqui, que não é pastor, comece a mexer as águas da sua vida. Comece a movimentar as águas estão paradas na sua vida. Venha mais vezes, se você puder, se comprometa com o Senhor. Ajude os que estão chegando. Temos muitas pessoas chegando. Precisamos de mais trabalho, de mais oração, de mais dedicação, de mais unção. Comece a movimentar as águas, porque falta muito pouco para a volta do Senhor Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, de trabalhadores no reino. Nós precisamos de trabalhadores no reino. E eu quero incomodar você essa noite. Dê um pouco do seu tempo para o reino. Nós temos tantas coisas, tantas demandas, que você vai poder se encaixar. Por isso, irmãos, nós devemos ter aquilo que os apóstolos tinham em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Em outras palavras, o que nos move é a bendita esperança da volta de Cristo. Em outras palavras, o que nos move é a bênção de um dia nós podemos ir morar no céu com o Senhor Jesus. É isso que nos move. Irmãos, é importante o seu emprego, a sua faculdade, é importante o seu salário, é importante a sua vida, seu casamento, seus filhos, tudo isso é muito importante. É importante a parte material, o seu carro, suas coisas, mas pelo amor de Deus, escute, irmão, tire um pouco os olhos do chão e comece a olhar um pouquinho mais para o alto, irmãos. Deixe de pensar apenas nos seus negócios, nas suas coisas diárias, e comece a levantar os olhos para o céu, de onde vem a nossa redenção. Amanhã é segunda-feira. Tem gente que o estômago começa a embolar já, porque é segunda-feira.
E tem um índice muito alto de suicídio nos domingos à noite. Quando as pessoas do passado assistiam o tal do Fantástico, eles ouviam a música de encerramento do Fantástico. E muitas pessoas não tinham força para encarar a segunda-feira e tiravam a vida. Se nós amanhecermos a segunda-feira com o foco no céu, nós vamos caminhar melhor na terra. Eu sei que você tem os seus problemas amanhã, mas o nosso foco deve ser no céu, aonde está a nossa redenção. Que nós sejamos uma igreja que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós sejamos uma igreja que perdoa as pessoas. Deixa eu te dizer uma última coisa, meu querido. Se você não perdoar as pessoas, você não estará nesse bonde do céu. Eu vou dizer para vocês, o Espírito Santo manda dizer para você que está me ouvindo aqui na live ou aqui, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Alguma pessoa vai vir à sua mente que você tem que perdoar, pedir perdão ou conversar com ela. Vou falar mais uma vez. O Espírito Santo vai dizer no teu coração, na tua mente, alguma pessoa que você precisa conversar, perdoar, abraçar e falar com esta pessoa. Nós não podemos ser cristãos em que vamos colocando nas nossas costas os fardos de uma vida sem perdão. Uma vida sem perdão nos leva à condenação. Por isso eu quero incomodar você hoje, nesse domingo, para que você passe essa semana pensando que você precisa conversar com alguém, aquele que o Senhor apontar para você. Porque no céu não entrarão pessoas com fardos, com mochilas cheias de rancor, cheias de falta de perdão. É preciso tirar as mochilas que estão nas suas costas, grudadas, da falta de perdão, do rancor, do ódio, da vingança, para que você fique levinho para subir para o céu. Cada um de vocês sabe aonde aperta o calo. Feche seus olhos. Espírito de Deus, queremos te agradecer, porque nós em breve estaremos conhecendo face a face o nosso Mestre. Pai, que hoje, a partir desse dia, essas pessoas possam viver com a esperança no céu, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos viver com os pés no Evangelho, trabalhando nessa seara onde os ceifeiros são tão poucos. A seara é tão grande, mas poucas pessoas querem trabalhar. Pouquíssimos querem doar o seu tempo, a sua vida, desgastar-se nessa obra. Espírito Santo, toca os corações, para que haja perdão aonde não há perdão, para que haja reconciliação aonde não há reconciliação, para que haja fruto do Espírito aonde só existe obra da carne. Que nós possamos produzir frutos de arrependimento, que nós possamos produzir frutos que vão saltar para a vida eterna. Nós não queremos ficar aqui nesse mundo, meu Deus, nós queremos ir viver na tua glória. Portanto, cada um desses irmãos, eu os entrego nas suas mãos, e que eles possam ser trabalhados pelo teu Espírito nessa semana, em nome de Jesus. E a igreja toda diz: amém.